passava o dia assistindo eles no YouTube. Aí eu achava legal. Aí papai e mamãe não brigavam com eu. Aí eu fui imitando eles. E aí eu saí da igreja. Eu abri mão do ministério. Então não é culpa de eu. É de Zedequias e Joaquim. Aí Jesus diria: e Ruda? E Uquias? E Josias? Deus não te deixa escarnecer. Cuidado com as suas escolhas. Cuidado com as suas escolhas. Pega seu Instagram e para de seguir essas influências prostitutas, esses influências prostitutos que só te ensinam amor ao dinheiro, rebeldia. Para de seguir, bloqueia, sai. Você tem que ter comunhão com crente, aprender com crente, andar com crente. Não, pastor, mas eu prefiro meus amigos lá de fora do que os daqui. Me estressa. Queridos irmãos e irmãs, paz do Senhor Jesus. Os que podem, abra por favor a sua Bíblia comigo. Jeremias, capítulo de número 1. Jeremias, capítulo 1. Leiamos a partir do versículo 1. Palavras de Jeremias, filho de Ilquias, dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias. Versículo 3. Ele veio também nos dias de Jeoiaquim. Versículo 4. Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: ainda antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei. E às nações te dei por profeta. Tomai o vosso assento, queridos. Pastor Adelino, pastora Genilda, mais uma vez, meu muito obrigado. Agradecer a Jesus pela vida do pastor Elterson, pastor Mag. Que Jesus continue guardando esse lar, essa família e os seus ministros, os líderes, as pessoas dos irmãos Whiteson e Taline. Meu muito obrigado pelo contato, pelo esforço para estarmos juntos, bendizendo a Jesus. Queridos irmãos, o Antigo Testamento, o que teologicamente chamamos de primeira aliança, é o momento em que Deus estabelece uma nação para, através dela, alcançar o mundo. Não sei se vocês se lembram, tomara que esse vídeo chegue nele, e não é polêmica. Quando o Yudi foi num podcast e perguntou: cadê meu povo na Bíblia? Cadê os japoneses na Bíblia? E teologicamente, a explicação é que na antiga aliança, Deus fez aliança com um povo só. Deus mandou Moisés falar para Faraó que Israel era seu filho primogênito.
Desliga. Pode filmar a pregação, pode tirar foto do pregador. Mas tem outras coisas aí que eu tô vendo que você não tá vendo, não. E ela olhou pra mim bem na hora. Desliga. Já ia chamar a mamãe e o papai, mas tu olhou pra mim. Agora todo mundo quer saber quem é. Como se tu nunca tivesse feito isso também. E o que eu tava falando mesmo? Ah, tá. Cadê meu povo na Bíblia? Cadê o povo japonês aqui? Nós estamos falando do Antigo Testamento, que é a primeira aliança. E a primeira aliança Deus fez com um povo. Ah, tá. Sei que eu falei, tem mais, tá? Pode abrir o resto. Deus fez aliança com o povo. Deus mandou Moisés falar para Faraó as seguintes palavras: Israel é meu filho primogênito. E primogenitura no Antigo Testamento é mais do que primazia, é posição. E Deus estabeleceu Israel sobre as outras nações. Êxodo 19, Deus disse que se eles escutassem a sua voz, eles seriam de Deus tesouro particular. Nação santa. Propriedade exclusiva. Se o mundo quisesse ter qualquer noção de Deus, deveria fazer o que Melquisedeque fez, o que a rainha de Sabá fez, o que Naamã fez. Deveriam vir, como vieram a Abraão, a Salomão e ao profeta Eliseu. Pois o centro do mundo para Deus sempre foi seu povo. Ali Deus se estabeleceu em glória para se apresentar ao mundo. Qualquer noção que o mundo tenha de Deus se deve ao povo judeu. Mateus 25, Jesus diz que no julgamento das nações, quem ajudar os judeus, ou já tendo o seu cumprimento escatológico, e não quero aprofundar-me nisso, mas só para facilitar a compreensão da introdução, ele diz que quem, vendo os judeus famintos, sedentos, aprisionados, e deles cuidou no tempo de grande tribulação, essas nações são, em Mateus 25, chamadas de ovelhas. E as nações que, ao virem os judeus no tempo da grande tribulação, sedentos, famintos e aprisionados, e não auxiliá-los, são bodes. As nações que auxiliarem os judeus na grande tribulação, Mateus 25, serão chamados para o reino milenar. As nações que desprezarem os judeus estarão desprezando Cristo e serão lançados no inferno preparado para o diabo e seus anjos. Logo você percebe o carinho, o plano, a escolha de Deus com uma nação. Dito isso, por Deus os ter estabelecido para, através deles, alcançar o mundo, Deus levantava homens com uma mensagem de exortação, repreensão e correção. Por quê? Para que mantivessem o padrão, pois eles eram uma nação escolhida. Sendo eles escolhidos e não apenas chamados, eles têm mais responsabilidades.
tendo eles o privilégio de representar Deus para o mundo, Deus os corrigia. As outras nações estavam entregues a si mesmas e elas precisavam ouvir a mensagem que vinha da nação de Israel. E o meio pelo qual Deus os exortava e os trazia de volta para a presença dele, quando eles pecavam, quebravam a aliança com Deus, eram os profetas. O profeta é aquele que empresta a boca para Deus. Isso significa dizer que ele não perde sua consciência enquanto profetiza. Deus dava ao profeta a palavra direcionada a Israel. E ele, com ousadia, tinha que entregar a mensagem da correção e da repreensão. Sempre eram mensagens equilibradas. Porque de nada adianta eu te repreender e não te corrigir. Hoje, no Novo Testamento, na Nova Aliança, qual é o método de Deus para repreender e corrigir? O profeta repreende, o mestre corrige. E o pastor faz os dois. E qual é a diferença? A repreensão é: você está errado, isso é pecado, você não pode fazer isso. Essa é a repreensão. Você sente o confronto com a repreensão. Só que aí vem a correção. Correção é corrigir a rota, corrigir o comportamento. Então, o mestre diz: ao invés de fazer isso, faça aquilo. Aí você pergunta: e como eu faço aquilo? Ele diz: eu te ensino a fazer. Eu dou um exemplo. Quando João está vendo as glórias da igreja na glória em Apocalipse 21, ele fica tão encantado com o anjo que lhe mostra tudo, ele cai de joelho no céu, ele cai de joelho e adora o anjo. Pecado de idolatria no céu. E quando ele se prostra para adorar o anjo, vem a repreensão: não faça isso. Lembra quando a sua mãe, seu pai, lhe diz: não faça isso? O professor, a professora diz: não faça isso. A autoridade diz: não faça isso. É repreensão. Mas o anjo se equilibra em sua mensagem. E agora o anjo traz a correção. O anjo diz a João: adora a Deus. Então, repreende o erro e corrige a ação. O profeta fazia assim. Repreendia o erro e demonstrava qual caminho a nação deveria seguir. Eu estou dizendo isso aos irmãos porque quando Deus escolhe um povo, Deus levantará alguém entre esse povo para repreendê-los e para corrigi-los. E quem é o povo de Deus hoje? A igreja. Sei que você gosta de Israel pelo carinho que temos pelas histórias bíblicas, mas o povo de Deus, eleito, hoje salvo, noiva do Cordeiro, chama-se igreja. Quem é o responsável hoje para apresentar Cristo ao mundo, senão a igreja? E ela pode ser formada de judeu ou não. Dentro da igreja, Deus tem aqueles que Ele levanta, que Ele escolhe,
para repreender e corrigir. Jeremias foi um profeta escolhido, levantado numa nação escolhida. Como é que eu sei que você é escolhido? Quando você faz parte do povo escolhido. E esse povo escolhido só pode ser reconhecido como um povo escolhido se são salvos no Filho unigênito de Deus, Jesus de Nazaré. Eis aqui meu filho amado, a quem eu escolhi. O Pai falou isso sobre o Filho, que é Cristo. Logo, somos eleitos nele. Somos escolhidos nele, porque ele é a escolha do Pai. Ele foi o enviado do Pai. Ele é o amado do Pai. Se ele é o amado do Pai e eu estou nele, eu também sou o amado do Pai. Se ele é o eleito do Pai e eu estou nele, eu também sou eleito do Pai. Jeremias faz parte de uma nação escolhida. E ele é de uma família sacerdotal. E vai ser chamado agora para trazer essa nação de volta. Porque os seus reis eram pecaminosos, 2 deles no tempo de Jeremias. E apenas um era temente a Deus. Perceba, por favor, adolescentes, quem quiser prestar atenção, por favor, eu te peço. O versículo 1 diz: palavras de Jeremias, filho de Ilquias. Bora lá, só os adolescentes, palavras de Jeremias. Que demora foi essa? Bora lá, 1, 2, 3. Palavras de Jeremias, tá bom? 1, 2, 3. Muito bom. Meu Deus. Palavras de Jeremias, bora lá? Rapaz, ainda teve o fim. Deixa eu te perguntar. Se eu sou o Espírito Santo e chegasse diante de você e dissesse: quero pôr suas palavras no livro sagrado, o que você falou hoje entraria aqui? Poderia começar assim, palavra de Deus que veio a Jeremias, mas não, começa assim, palavra de Jeremias. O que ele está escrevendo é tão separado, é tão puro, é tão pensado, é tão reflexivo, representa tanto Deus, que o Espírito Santo disse: registra, inspira e preserva. Eu sei que a palavra de Deus é bela, eu sei que a palavra de Deus é santa, eu sei que a palavra de Deus é pura e digna de ser provada e glorificada, mas se eu sou a imagem e semelhança dele, se o Espírito dele habita em mim, essa própria palavra me manda vigiar, ter cuidado com as minhas próprias palavras. E já que eu estou pregando para adolescente, tá chato? O que tá chato? Miga, tipo assim. Tipo assim. Não existe tipo assim no vocabulário, por exemplo. Estão empobrecendo. Daqui a pouco você está falando todes, meninix. E o que é isso? Burrice.
Palavras de Jeremias. Bora ver suas palavras. Deixa eu ler seu Facebook aí. Deixa eu ler lá o texto no seu Instagram. Você escuta tantas pregações e você não consegue resumir uma mensagem dessa para colocar nas suas redes sociais. Aí eu chego lá, sabe como é que tá lá? A ideologia de gênero só vence quem não tem a teologia do Gênesis. E a teologia do Gênesis me diz que eu sou imagem e semelhança de Deus. Eu represento um reino. Pode dar glória, eu sei que Jesus está falando com tu. Lembra daquele dia lá? Só vou dar um exemplo. Seus pais estavam chegando em casa e você ouviu balançar das chaves. Aí você fez. Aí a mãe chegou. Calma, mãe, é brincadeira. Aí você pega a câmera. Trolei minha mãe. Você sabe o que é trollagem? Mentira! E mentira é pecado. As redes sociais têm filtros, tem máscaras, tem montagens, agora tem trollagem. Tudo mentira. Filtros, montagens, edições, trollagem, mais o quê? IA. Tudo isso leva ao pecado da mentira. E aí nossa geração vai acostumando a mentir. Virou normal. Não, minha filha. Mamãe quer 4 anos na Teté. Mamãe, quero ir no banheiro. Aí a Luana levantou da mesa e levou a Teté no banheiro. Aí ela, te trolei, mãe. Aí a Luana, mãe, daquele jeito carinhoso dela, olha, meu bem, que essa menina fez comigo. Falei, o quê? Me levou pro banheiro dizendo que queria usar o banheiro. E chegou lá e falou pra mim, te trolei, mãe. Olhei na cara dele e falei, você tem problema? Aí ela já começa. É brincadeira. Eu falei, crente não mente nem por brincadeira. Você é crente. Tá filmando? Crente não mente nem por brincadeira. Trollagem é mentira. Se o caráter é mentiroso, as palavras serão. Posso responder porque que você não deve mentir? Posso ou não posso? O Espírito que habita em nós é o Espírito da verdade. A palavra é a verdade. Você adora em espírito e em verdade. E o Cristo que te salvou disse, eu sou o caminho e a... Suas palavras para com seus pais entrariam aqui como exemplo de como se deve falar com os pais? Cala a boca, mãe! Cala a boca, pai! Um dia você terá saudade dessa voz, como eu tenho saudade da voz do meu pai. Pastor, minha boca está suja,
Meus lábios não são santos, minhas palavras precisam ser transformadas. Coloca o versículo 9, que Jesus está fazendo isso na vida dos adolescentes que estão glorificando a Ele. O Senhor estendeu a mão e tocou na minha boca e me disse: eu ponho as minhas palavras na sua boca. Aleluia! Quem acredita que Jesus nos santifica, nos purifica? Você não pode ser fofoqueiro de dia e profetiza ou profeta de noite. Você não pode ser caluniador de dia e profetiza ou profeta de noite. Você não pode ter palavra suja de dia, uma coisa de dia, outra coisa de noite. Não! Quando Ele te enche com a palavra dEle, de dia, de noite, de dia, de noite, você fala o que glorifica o nome dEle. Escolhidos escolhem suas palavras. Bora lá, escolhidos escolhem suas palavras. Só as meninas escolhidas escolhem suas palavras. Só os meninos que mijam em pé, escolhidos escolhem suas palavras. Isso aí, macho. Segundo lugar, olha isso. Aí ele veio. A palavra do Senhor nos dias de Josias. É ele lá, cheio de vidro. Vaza, vaso. Projeta para mim o versículo 2, o versículo 1, desculpa. Veio a palavra. Eu pedi desculpa, tá magoado? Palavra de Jeremias, filho de quem? Ele é filho de sacerdote Ilquias. Está lá em 2 Reis 22. Ok. Ilquias era sacerdote no tempo do rei Josias. Fala aí, Josias. Está aqui no versículo de número 2. Ó. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de... É o 2. Haja 2. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de... Tá vendo que fica mais bonito quando eles leem lá? Josias. Entendeu? Entendeu. Então, escolhidos, a palavra do Senhor vem a Jeremias, e Jeremias é um profeta em um tempo específico que tem 3 nomes. O terceiro não está aqui, mas está no contexto. Presta atenção. Esqueci, lembrei. Ilquias, Josias, Hulda. Com H. Vai lá. Hulda. É mulher. Hulda. Quem é Ilquias? Sacerdote, pai de Jeremias. O cara entrava
na presença de Deus, na tenda, via, sentia a glória de Deus. Quantas experiências o pai de Jeremias já tinha tido? Quem reina no tempo que ele surge como profeta? Moça, menina, quem reina? Quem está reinando no tempo que ele inicia seu ministério profético? Josias. Olha a experiência do Josias. Começou a reinar com 8 anos de idade. Imagine um rei capacitado por Deus, auxiliado pela equipe de Israel, para tomar posse de um reino com 8 anos de idade. Agora já está adulto, na fase que Deus chama Jeremias. Imagina a experiência de Josias. E sobre Josias, o que a Bíblia diz? Lá em 2 Reis 23, quem está me ouvindo? Não houve outro rei como ele que de coração buscasse a Deus. Segundo, removeu a idolatria. Mandou reparar o templo do Senhor. Um dia, Josias falou bem assim: vão, abra o tesouro onde está o dinheiro do templo para a gente reconstruir a sede, reformar a sede. Aí quem era o líder? Ilquias, pai de Jeremias. Ficou horrível, mas bora lá. Aí Ilquias vai liderar a caravana que vai lá no baú e pega, tadinho, desculpa, que vai lá no baú e pega o dinheiro do tesouro para a reforma do templo. Escuta, meu Deus do céu. Presta atenção. Igual o pastor. O pastor abre a Bíblia e fica assim, ó. Fica também. Põe meu negócio aqui. Não, agora não. Aí, Ilquias está aqui pegando dinheiro, ouro, prata, bronze, cobre. Está pegando dinheiro. De repente, ele sente que tem um livro no meio do dinheiro. Aí pega o livro e diz, bora levar para o rei. Achamos o livro. Aí levou para o rei. Quando levou para o rei disse, lê para mim. Aí começou a ler. E era a palavra de juízo contra a nação. Aí Josias rasgou as vestes. Todos os adolescentes que estavam de verdinho aí, bonitinho. O que o rei fez? Se prostrou, chorou, clamou. Aí o rei de joelho diz, leva a alguém para interpretar para nós o que vocês acabaram de ler. Aí Ilquias disse, eu conheço alguém. Quem tu conheces? A profetisa Hulda. Aí pegaram o livro e foram. Só que segundo Crônicas 34 diz que ela morava nas partes baixas de Jerusalém, na periferia. E estão descendo e vem a cavalaria real. Chegando na casa da profetisa, da missionária Canela de Fogo, Hulda. E trouxeram o livro, Hulda. A gente achou o livro na casa de Deus, no cofre, no tesouro. Levamos para o rei e o rei mandou trazer para tu falar para nós. E enquanto eles estão tentando explicar para ela, que só queriam explicação dela, ela diz, assim diz o Senhor. Aleluia! O meu juízo está vindo sobre este lugar. Mas esse juízo não vai alcançar uma pessoa. Que pessoa? Josias, que quando leu as palavras, rasgou as vestes, caiu de joelho e clamou pela minha presença. Aleluia! Aí eu te pergunto, olha só, eu vou tentar te ajudar. As meninas estão me entendendo? E os meninos? Então tá bom. Sim, Cristiano Ronaldo. Esse sim aí, viu? Sim, eu vi. Melhor que Neymar. É o seguinte, brincadeira, polêmica. Olha isso. Olha as referências do dia. Dos dias de Jeremias. Olha as referências. Ilquias, pai, sacerdote. Josias, rei,
incomparável na busca a Deus. Terceiro, uma profetisa que aconselhava reis. E antes que chegassem, ela já sabia o que eles queriam. Vou fazer uma pergunta agora, e a pergunta é irônica. E os adolescentes entendem essa ironia que tem muito na internet. É para discordar de mim, não me estresse, é para discordar de mim. Fraquinhas. As referências de Jeremias, não eram? Alguém entendeu. Queria eu, né? Talvez você tenha pais que já tiveram fortes experiências com Deus. E você diz, eu? Será que um dia eu chego no nível de testemunhos dos meus pais? Será que um dia eu chego nesse nível de experiências que meus pais tiveram? Talvez você tenha líderes como Josias. Você diz, rapaz, meu pastor conta cada história. Cadê o Valentim? Sempre que ele me busca, ele conta os testemunhos do pastor aqui. Testemunhos de vida. E a gente vai sendo impactado. Que a gente vai olhando líderes que vão crescendo, se desenvolvendo e tendo experiências. E a gente diz, será que um dia eu chego aí? E as irmãs que sempre têm uma ruda. Rapaz, na minha igreja tem umas irmãs do coque. Rapaz, eu lembro de umas irmãs do ciclo de oração. Rapaz, o congresso de mulher, quando eu vou nos congressos das irmãs, eu choro. Sempre tem uma irmã que te impacta, que te inspira. Sempre, sempre, sempre. Por que eu estou dizendo isso? É que Jeremias poderia pensar e dizer, Deus já tem Josias. Para que eu? Deus já tem meu pai. Ele ia querer eu. Deus já tem Ruda. Quem sou eu? Aí, quando a palavra de Deus vem, ele diz assim, eu sou criança. Está no versículo 6. Por que que ele olha para si mesmo e diz que ele é criança? Pois se sente incapaz. E na maioria das vezes nos sentimos incapazes por causa das comparações. Comparamos-nos com Ruda, comparamos-nos com Josias, comparamos-nos com Ilquias, e a gente diz, olha para mim, olha a geração que eu vivo com a geração que eles viveram, olha o tempo que eu oro e o tempo que eles oraram, como que eu vou crer? Eu sou uma criança, eu sou incapaz. Aí Deus diz, o fato de eu já ter Ilquias, Josias e Ruda não anula a necessidade que minha obra tem de você. Eu escolhi Ilquias, eu escolhi Josias, eu escolhi Ruda, mas também escolhi você. Eu tenho um plano com Ruda, eu tenho um plano com Josias, eu tenho um plano com Ilquias, mas eu tenho um plano contigo. Que eu ficava ouvindo os pregadores. Eu dizia, rapaz, eu prego, mas desse nível aí, nunca.
gostaria que os adolescentes escolhidos pegassem na mão de outro adolescente. Só de uma pessoa, não pega na mão de duas não, só de uma pessoa. Só quem for ficar sozinho aí, pega na mão de 3 ao mesmo tempo. Não sei como é que você vai dar conta. Mas diga assim, ó, Deus tinha mais 7.000. Tem gente que não falou, não olha pra mim não. Fala pra pessoa assim, é falta de educação. Tem que falar, Deus tinha mais 7.000. Mas mesmo assim, foi atrás de Elias na caverna. Ele é grande para ter 7.000, mas ao mesmo tempo é amoroso para não desistir de você. Eu vou explicar isso lá no Evangelho de João. Lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Me ajuda. Porque Deus amou o mundo. Ficou lindo. Porque Deus amou o mundo. Ou seja, todas as pessoas. Mas quando você chega em João capítulo 11, está escrito assim: e Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Ele ama o mundo e ao mesmo tempo você. Ele chama muitos, mas ao mesmo tempo ele chama. Quem pode adorar Jesus? Aleluia, 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 aleluia. Pastor Ruda nunca caiu e eu caí, ele te levanta, mas não desiste de você. Pastor Ilquias tem muito mais experiência do que eu, sou eu quem dou sabedoria a quem eu escolho. Pastor Josias tem muito mais autoridade do que eu, quem dá autoridade sou eu. Em meu nome expulsarão demônios, em meu nome falarão novas línguas, em meu nome pisarão serpentes. Quem quer a autoridade de Jesus? Vem dele! Senhor, eu sou criança. Aí Jeová diz, não diga eu sou criança. Por quê? Porque onde eu mandar você vai. E tudo que eu mandar falar, tu fala. 8, eu sou contigo para te livrar. Eu não falei o tópico ainda. Estou contextualizando para falar o tópico. E encerro agora, é sério. Só que diz o texto que a palavra veio nos dias de Jeoaquim. Repete. Então, aqui em Jeremias 1, Ilquias, Josias, aí vem Joaquim, Zedequias. Joaquim e Zedequias faziam o que era mal aos olhos do Senhor. Eu só vou encerrar se tu prestar atenção mesmo. Josias era uma bênção. Ruda era uma bênção. E Ilquias, o pai dele, era uma bênção. Aí a Bíblia diz que a palavra de Deus veio a ele nesse tempo. Mas a Bíblia diz que a palavra veio no tempo de Zedequias e Jeoaquim. Porque ele dizia, Zedequias, te humilha e se submeta a Nabucodonosor que Deus está levantando para julgar Israel. Aí Zedequias dizia, o rei sou eu, cala a boca. Não vamos obedecer a Deus. Aí com Jeoaquim foi diferente. Se puder, projeta. Projeta para mim. Capítulo 36. Aí com Jeoaquim, com Zedequias ele chega na porta do templo, publicamente, e fala e profetiza. Aí acho que eu errei. Com Zedequias ele chega publicamente e fala. Errei? Falei certo agora? Com Zedequias ele fala, né? Com Zedequias ele fala, sim ou não? Ok. Aí com Jeoaquim vai ser diferente. Está lá no capítulo 36, daqui a pouco eu leio. Deus diz assim, pega um rolo e escreve. Aí Jeremias está preso.
porque não amava o ministério dele, não amava a palavra de Deus, nem a Deus. Jeremias está preso porque confrontava Israel, repreendia e corrigia. Aí Jeremias falou para Baruque, amigo dele, no versículo 5, ó, eu estou preso, não posso entrar na casa de Deus. Leva o livro que a gente escreveu, porque Jeremias fala e Baruque escreve. Entra na casa de Deus e lê o rolo que escreveste da minha boca as palavras do Senhor e lê tudo aos ouvidos do povo no dia do jejum e aos ouvidos de Judá. Quando todos eles vierem, você vai ler. Pode ser que eles se humilham e caiam com grande súplica e se arrependam cada um do seu mau caminho. Está aí no versículo 7. Aí Baruque disse, tá bom, pastor, eu vou lá ler, eu vou ler. Aí no versículo 15, a liderança se reuniu e falaram para Baruque, assenta aí e lê para nós o que está nesse livro. Aí Baruque começou a ler as palavras que Jeremias escreveu e olharam um para o outro assim, rapaz, o negócio é sério. Olharam um para o outro temerosos e disseram a Baruque, sem dúvida nenhuma, vamos falar essas palavras para o rei Jeoaquim. Nós vamos levar essas palavras lá para o Jeoaquim. Aí Baruque diz, amém, amém, amém. Leva logo. Aí foram ter com o rei. Quando foram ter com o rei, versículo 23 diz que tinha uma fogueira, um braseiro aceso. Aí, rei, Jeremias mandou Baruque falar para nós que tem um livro. Olha para mim aqui, adolescentes e jovens. O Baruque falou que Jeremias mandou ele escrever e o livro está aqui. Pode ler para o senhor? Pode. Aí diz o texto, olha lá, gente. E sucedeu que tendo Jeúde lido 3 ou 4 páginas, o rei pegou o livro, um canivete, não é para ler essas palavras. Eu não quero que falem essas palavras para mim. E jogou no fogo. Até se consumir. E aí, meu irmão? Jeremias está preocupado com sua nação e escreve as palavras de Deus para que a sua liderança leia para o povo de Deus não permanecer em pecado. E o líder do povo de Deus pega todas as palavras que foram escritas debaixo da direção e inspiração do Espírito Santo, corta e queima. Jeremias, seu livro, seu ministério, suas palavras se acabaram porque o rei queimou tudinho. Acabou com o seu ministério profético escrito. Alguém está preparado para dar glória a Deus? Então tá bom, versículos 27 e 28, aleluia, aleluia. 27 e 28, então veio a Jeremias a palavra do Senhor, depois que o rei queimou o rolo com as palavras que Baruque escrevera da boca de Jeremias, dizendo, olha a palavra, toma outro rolo e escreve todas aquelas palavras que estavam no primeiro. Vai passar céu e terra, mas as minhas palavras ninguém queima, ninguém corta, ninguém apaga, ninguém destrói. Escreve de novo. Escolhidos de Deus vão tentar queimar seu ministério, queimar seu sonho, queimar seus planos que foram feitos para a glória de Deus. E se queimar, Jesus está dizendo, prega de novo, compõe de novo, canta de novo, grava de novo, faz de novo, ora de novo. Toca de novo, ensaia de novo, escreve de novo, jejua de novo, mas não para, não desiste de fazer o que Deus quer que você faça. Pastor, então qual é o segundo tópico? É que escolhidos escolhem suas referências.
Moça, rapaz, já fechei a Bíblia. Já desliguei o esboço. Por isso que eu tava mexendo no celular, viu? Eu tava fazendo o esboço, que o meu iPad descarregou. Fechei o esboço, desliguei. Fechei a Bíblia, desliguei o esboço. Olha para mim. Tem Zedequias que diz: eu não creio no seu ministério. Ser profeta não presta. Ser crente não dá certo. Muda a mensagem. Para de pregar contra pecado, contra mentira. Para de falar que trollagem é mentira. Aceita a ideologia de gênero. Que aí nós fica de boa. Eu te sigo, isso tu me segue. Tem Zedequias que vai querer te manipular como ele tentou manipular Jeremias. Tem Jeoaquim que vai dizer: não gosto de crente, não escuto crente. A gente pode ser amigo se tu desviar. Agora, se tu for crente, eu não quero meio com tu. E eu vou te caluniar na faculdade, vou falar mal de tu para todo mundo. Você não vai ter os mesmos amigos que eu. É o Jeoaquim. Aí você escolhe se você vai ser um Zedequias na vida, se você vai ser um Jeoaquim na vida, se você vai ouvir a pregação por um ouvido e deixar sair pelo outro, se você vai desrespeitar os ministros de Deus. Por quê? Porque na nossa geração está cheio de gente que desrespeita os ministros de Deus. E eu faço isso, pastor? Faz porque você dá like, você está inscrito lá no canal do Desigrejado, do site de fofoca. Você dá like, você compartilha, você está inscrito. É você que escolhe suas referências. A questão é que bem-aventurado que não anda segundo o conselho dos ímpios. Se você está seguindo estes, você vai para o mesmo destino deles. Inferno. Mas pastor, é que a pressão de Zedequias e Jeoaquim é muito forte, pastor. Tem Josias, cara. Tem Ilquias. E tem Ruda, meu. Ainda bem que Jeremias preferiu seguir os passos de Ilquias, Josias e Ruda. Ainda bem que eu escolhi seguir o passo do meu pai, da minha mãe, da minha avó. Eu tive tios e tias que diziam: ser crente é coisa de besta. Ir para a igreja carregando a Bíblia é coisa de besta. Vão zombar de você. E eu peguei um costume, e toda vez que eu chego aqui, os irmãos querem me honrar. A gente quase briga ali. Eu cheguei lá no estacionamento: pastor, deixa eu levar sua Bíblia. Eu disse: nos dê a honra, não vai? Nos dê a honra. Eu falei. Aí subi, fui lá pegar a minha camisa bonita e tal. Pastor, aí eu fui trocar a camisa. Só deixa eu segurar. Eu falei. Aí deixei segurar e troquei a camisa. Quando eu voltei, ele já estava na minha frente carregando a minha Bíblia. Aí eu olhei para o irmão que estava comigo e falei. Aí ele falou assim: pede. Eu falei: aí, pastor, porque eu queria te cuidar, zelar o senhor. Não, mas deixa eu. Por quê? Porque desde a infância meus pais me diziam: crente não vai para a igreja sem Bíblia. Desde a infância minha avó me dizia: guerreiro não anda sem arma. Teve muitos que me mandaram namorar, desviar, fazer o que todo mundo fazia, mas eu escolhi Ilquias, Josias e Ruda. Oração, jejum, escola dominical. Vai ter gente que não presta, que vai tentar te influenciar. Vai ter gente que vai zombar da minha pregação se você estiver escutando. Vai ter gente que vai zombar de seus pais. Vai ter gente que vai zombar de seu pastor. Mas no dia do juízo final, se você for para o inferno, não vai ter desculpa.
Não adiantaria Jeremias lá no juízo final: Jesus, não joga eu no lago de fogo, não. Aí Jesus perguntará: por quê? Jesus perguntaria: por que, Jeremias? Ele diria: é porque eu era mais novinho. Aí tinha Zedequias e Jeoaquim que faziam o mal. Eu passava o dia assistindo eles no YouTube. Aí eu achava legal. Aí papai e mamãe não brigavam com eu. Aí eu fui imitando eles. E aí eu saí da igreja, eu abri mão do ministério. Então não é culpa de eu, é de Zedequias e Jeoaquim. Aí Jesus diria: e Ruda, e Ilquias, e Josias, Deus não te deixa escarnecer. Cuidado com as suas escolhas, cuidado com as suas escolhas. Pega seu Instagram e para de seguir essas influências prostitutas, esses influências prostitutos que só te ensinam amor ao dinheiro, rebeldia. Para de seguir, bloqueia, sai. Você tem que ter comunhão com crente, aprender com crente, andar com crente. Não, pastor, mas eu prefiro meus amigos lá de fora do que os daqui. Me estressa. Eu vi uma entrevista com um pai de um dos jovens mortos agora no Rio de Janeiro. E o pai disse assim: isso aqui não é falta de conselho. Eu dizia: sai dessa vida, sai dessas amizades. E o pai deixa claro que ele morreu por causa de amizades. Mas o pai também deixa claro: ele escolheu, porque conselho eu dei, conselho a mãe deu, mas ele escolheu essas amizades. E o pai conclui dizendo: e ele me dizia: eu confio mais nos amigos lá de fora do que nos da própria casa. Ele dizia para o pai. E agora está debaixo da terra. E se na agonia da morte não clamou por Cristo, não se arrependeu e não confessou Cristo, está no inferno. É você que diz que as amizades de lá é melhor do que a amizade daqui, porque lá ninguém julga. Lá ninguém julga porque a porta é larga. E a porta larga conduz à perdição. E por que aqui julga? Porque aqui tem padrão e a porta é estreita. Fique em pé. Consolador, não sai daqui, meu peito dói, minha alma chora. Mora em sinto fale isso com verdade, perdoa. Das vezes que errei sem perceber, mas não afaste sua presença. Oh Deus. Quando minha alma se
intercessor, o meu consolador fiel. Consolador, consolo. Não sai daqui. Peça perdão ao Espírito Santo. Perdoa minhas palavras. Escolhidos escolhem suas palavras. Perdoa, Jesus, pelas minhas amizades que tanto te desonram. Escolhidos escolhem suas referências. Nos perdoa, Jesus. Nos purifica, Jesus. Nos faz deixar de lado os Edequias e Jeoiaquim. Nos ajuda a focar em Josias, Ilquias, Ruda. Não temos apenas pessoas problemáticas ao nosso redor. Temos pessoas abençoadas. Aleluia. Eu quero orar por você que se afastou do Evangelho, mas quer voltar para Jesus hoje. Eu quero orar por você que ainda não entregou a sua vida para Jesus, mas hoje você quer se entregar para Ele. Onde está a primeira pessoa que vai entregar a sua vida para Jesus? Tem aqui uma moça para papai. Você se afastou e quer voltar para Jesus. Ou você nunca se entregou para Ele, mas você quer voltar para Ele. Ele te perdoa, Ele te perdoa. Ele te perdoa, Ele te perdoa. Ele escreve uma nova história. Vem, filho, vem, filha, tá vindo mais. Pode chorar. Pode chorar que Jesus consola. Se tu, minha alma, a Deus suplica e não recebes, confiando fica em tuas promessas, que são muito ricas e infalíveis pra te valer. Canta forte, irmão. Porque te abate. Ora para Jesus sará-los. Ora para Jesus entrar onde a gente não entra, a igreja, e tocar onde a gente não toca. Não tenhas medo. Em Deus espera. Porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma. Com fé e calma. Jesus de todos. E te abençoas. Porque te abate a minha alma.
As almas estão vindo em lágrimas para Jesus. São escolhidos de Deus pelo poder do Evangelho. Não tenha medo, não. Quem lembra dessa? Oh, quão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas e seu sangue ver pra aleluia, que coisa linda, Jesus foi na cruz. Foi ali pela fé. Estenda as mãos para eles, igreja. Vem para Jesus, moça. Vem para Jesus, rapaz. Jesus disse: venham a mim os que estão cansados e sobrecarregados, eu vou aliviá-los. Romanos 10 diz: se você crer com o seu coração e confessar com a sua boca que o Cristo ressuscitado dentre os mortos é o Senhor, serás salvo. João escreveu que quem nega o Filho de Deus não tem o Pai, mas quem confessa o Filho de Deus, esse tem o Pai. Vocês ouvem o grito dessas pessoas na alma delas pela presença de Jesus? Assim como a coça anseia por águas, eles estão sedentos, elas estão sedentas por Jesus. Pai, obrigado porque essas pessoas ouviram a sua palavra. A santificação dos nossos lábios vem quando lhe confessamos como único Senhor e Salvador. Quando pela nossa boca não negamos que Tu és o nosso Deus. Nos ajuda a escolher os nossos referenciais, as nossas amizades. Dá sabedoria para essa moça, dá sabedoria para esse rapaz. Existem certas pessoas que não são pessoas certas. Afasta-os da vida deles hoje. Aqui está a nova família deles e delas. Aqui estão os novos irmãos que o Senhor estabelece para cuidar da alma deles. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quem pode dar glória a Deus? Está vindo? Está vindo? Está vindo mais um? Bora orar por ele. Estenda as mãos para ele, igreja. Fala: toca, Jesus. Muda ele, Jesus. Molda. Enche-o com teu espírito, para a glória do seu nome. Quem pode dar glória a Jesus? Meu Deus. Aleluia.
Glória a Jesus! Glória a Jesus! Pastor, eu posso falar dos meus livros? Quem vai anotar os nomes deles, onde eles vão? Falar? Isso. Vão pra lá. Nós vamos anotar os nomes de vocês, o endereço de vocês, para a gente cuidar de vocês. A igreja precisa cuidar, te acompanhar. Tá lá, ó. Ei! Empurra. Não deixa subir. Vai lá. Vai lá. Você já é crente? Então vai lá. Quem aceitou Jesus? Ei, você, ei, de preto. Chama a loura aí, a de preto. Ei! Ei, irmã! Hã? Espertinha. Ela vai anotar para ir para a congregação lá. Espertinha. Ok. Gente, os meus livros, é rapidinho aqui, ó. Não vou demorar para falar dos meus livros. Ó, para conhecer a Bíblia é uma introdução bíblica. Sabe o que é isso? Em 52 semanas. Tá aqui, ó. 52 semanas eu estou prometendo aqui. Eu te ajudo a compreender quem escreveu cada livro da Bíblia, onde escreveu, sobre quem, quando, qual mensagem e personagens principais de cada livro da Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse. Deus fala em Gênesis, Deus fala em Êxodo. São todos os capítulos do Gênesis e do Êxodo comentados e explicados com sermões de mensagens para você pregar, para você compor, para você postar, para não ficar postando aquelas... Eu escrevi um livro para jovens, mas eu tive que atualizar o livro, acrescentar 5 capítulos. Pergunta por quê? Porque eu descobri que tem muito adolescente querendo namorar. Aí eu escrevi Solteiro de Propósito. Alguns adolescentes não quererão adquirir o livro, é problema dos pais. É os pais que compram, aí na hora de mimir, você vai lá, vou ler um negócio para você. Aí se vocês vão ler para os seus adolescentes. Aí tem o livro. Hã? Pega aí, ó. Aí, ó. Tem o livro da minha esposa. O livro da minha esposa. O livro da minha esposa. Filma minha esposa, véi. Aê. Toma, levantou a mão e pediu. Entre elas e Deus. E tem também Aprendendo a Perdoar. Se converta. Então os meus livros são mais de 150 a 200 páginas. São livros de R$50, que no site é 80. E tem livro de R$20. Chega, não vou dar livro mais não. Eu tô com 3 neném. Leite é caro. Tchau. Deus abençoe. Eu agradeço essa linda oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus.